noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador. Que Ele nos abençoe e que o amor de Deus que nos une seja maior que o distanciamento físico. Assim, em comunhão, possamos louvar e engrandecer ao seu santo nome. Estejamos dispostos a ouvir, dispostos a absorver a sua palavra e também a viver refletindo essa palavra de Deus, que será exposta ao nosso coração e ao nosso entendimento, conforme sua vontade soberana. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias e fazermos juntos a leitura do Salmo 37, no versículo 16 ao versículo 34. Mesmo em sua casa, vamos fazer a leitura em voz audível, participando assim ativamente do culto ao Senhor. Salmo 37, de 16 a 34. Leiamos. Mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Meus irmãos, estamos vivendo um momento diferenciado em que não podemos estar juntos no templo por conta da pandemia do Covid-19, mas podemos louvar o nosso Deus mesmo à distância, ligados no mesmo espírito de gratidão e também de fé. O salmo que lemos nos diz que o Senhor firma os nossos passos no caminhar, que somos seguros pela sua mão. Diz também que o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, que eles herdarão a terra e que têm a lei de Deus em seu coração. Que possamos assim esperar no Senhor e na sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos pela tua graça, louvamos pelo teu amor que é derramado sobre o teu povo, ó Pai, e nesse momento pedimos por este culto, ó Pai, recebe no teu trono e dá, ó Pai, o discernimento para que possamos entender a tua palavra e que possamos vivenciá-la em todo momento. Nós te louvamos e agradecemos em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Jesus.
suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado, o nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça, tão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma o pecador falaz. Estou salvo com a verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento a servir. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado, o nome de Jesus engrandecer e glória dar. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura de Romanos 3, de 21 a 31. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justo tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que não podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Amém. Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade de meditarmos na Palavra de Deus. Graças a Deus pelo dia que recebemos do Senhor. Tivemos momentos muito abençoados com o culto da manhã, na escola dominical, no convívio familiar e agora, mais uma vez, no culto da noite, podemos ler a Palavra e meditarmos nos seus ensinamentos. Abra a Palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Nós faremos a leitura bíblica na versão King James para a meditação desta hora. Assim diz a Escritura Sagrada. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra e pela Tua presença conosco. Nos abençoe, nos dando a bênção de compreendermos um pouco mais do que o Senhor tem para nós nesse dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente, que o Espírito Santo nos dê graça e favor, nos iluminando a mente e o coração. Em nome de Jesus. Amém. Reverendo Marcos está trabalhando a nossa escola dominical, utilizando os ensinamentos do livro de Jó. No estudo de domingo, do dia 28,
foi levantada uma pergunta muito importante. Por que o justo sofre? E naquele estudo, o ponto de partida foi: como pode um homem como Jó, íntegro, reto e temente a Deus, passar por tantas provações e tentações, sendo exposto a tanto sofrimento? Para compreender mais e melhor o livro de Jó, importante conteúdo das Escrituras, eu convido os irmãos a ler esse livro todo e a participar das aulas da nossa escola dominical com o reverendo Marcos. Mas aqui em nossa mensagem de hoje, eu quero, a partir da segunda epístola aos Coríntios, entrar um pouco nesse assunto, seguindo a luz do Novo Testamento, que vem nos dar um pouco mais de direcionamento para essa questão. De certa forma, meus queridos irmãos, semelhante a Jó, o apóstolo Paulo também é um homem temente a Deus, que faz as suas orações, que busca uma vida cada vez mais dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo é um homem que tem a sua vida, toda ela, dedicada ao serviço de Cristo. O apóstolo Paulo, inclusive, abre mão das suas prerrogativas como cidadão romano, das suas prerrogativas como cidadão hebreu, para entregar-se totalmente ao ministério da palavra de Deus, especialmente evangelizando os gentios, fazendo e trabalhando com a liderança das igrejas. Paulo é um homem integralmente envolvido com Deus. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 a 8, nós podemos verificar o quanto o apóstolo Paulo se encontra em profundo sofrimento diante de Deus. Nós podemos ler, especialmente, o versículo 7 e 8, em destaque, que diz assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Vejam só as expressões contidas aqui nestes 2 versículos. Problemas que são caracterizados com as seguintes ênfases: espinho na carne. Só quem teve uma situação como essa, de um espinho encravado na carne, é capaz de entender o que isso significa. Ou seja, um profundo incômodo, um profundo sofrimento, algo que, quando infecciona, piora ainda a situação. Parece-me que esse é o contexto da metáfora de Paulo para ele dizer o quanto ele está sofrendo. A outra expressão é mensageiro de Satanás. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele se dá conta que as coisas que ele chama aqui de perseguições, de sofrimentos e de dores e de provações, significa algo muito mais do que pressões humanas. É algo que ele entende que o próprio Satanás está roubando-lhe a paz. Talvez o apóstolo Paulo estivesse à beira de ter a sua própria vida espiritual, ou a sua própria fé em estado de provação, para dizer que Satanás o está agredindo. Repare que nisso há uma semelhança no diálogo de Satanás com Deus em relação à pessoa de Jó. A terceira frase, para me esbofetear. Ser esbofeteado significa algo humilhante, ultrajante, algo que causa profundo envergonhamento.
Provavelmente o apóstolo Paulo esteja se sentindo à beira de revelar através das suas circunstâncias, através da sua humanidade, algo muito difícil para ele associar a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. E reparem, por último, a resposta de Deus, que se encontra no versículo que nós lemos, que é o versículo 9. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que este é o contexto que eu disse agora há pouco, que difere da escritura bíblica do Velho Testamento em relação ao Novo Testamento. O contexto aqui é a expressão muito clara da parte de Deus, dirigida ao apóstolo Paulo, falando a respeito de uma palavra que não aparece no livro de Jó: graça. Por que só aparece agora? Porque agora o reino de Deus é manifestado através de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? Morreu na cruz, levando sobre si a culpabilidade do nosso pecar. Então a grande questão dessa passagem é, metaforicamente, há um espinho na carne que afligia permanentemente o apóstolo Paulo e o fazia sentir-se fraco e humilhado. Mas vejamos, inicialmente o capítulo 12 registra a condição espiritual do apóstolo. É importante considerarmos isto, ou seja, a sua vida com Deus. E ele, falando de si, nos choca com algumas afirmações que vêm dele. Por exemplo, nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ou seja, Paulo se sente crente e confiante, mas desafiado em relação à sua humanidade, que o faz identificar em si mesmo as suas falhas e as suas fraquezas. Ele chegou a dizer sobre isto: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ó miserável homem que sou. Então, queridos, assim como em Jó, surge a questão: por quê? Por que o crente sofre? Por que o apóstolo Paulo, homem de tamanha envergadura espiritual, de experiência com Deus, homem com tamanha intervenção do Espírito Santo que lhe revelou as Escrituras Sagradas apresentadas nas suas epístolas, nos seus ensinamentos, por que esta circunstância de sofrimento? A resposta é simples. Porque o crente precisa viver pela fé e não em suas pressupostas perfeições. Vou repetir. Por que o crente sofre? Porque o crente precisa viver pela fé e não em suas pressupostas perfeições. Isto é, a nossa humanidade revela a verdade sobre nós, enquanto que Deus revela o seu amor e interesse por nós, exatamente por conta dessa nossa insuficiência. A insuficiência de sermos perfeitos, bons o suficientes para agradá-lo, bons e capazes com suficiência para eliminarmos de nós a carga do pecado e assim como as suas consequências. Mas incapazes tanto que em Jesus Cristo nós encontramos a justificação perante o Senhor, o nosso Deus. E é exatamente aqui que se encontra a lição de Jó e a lição do apóstolo Paulo ao passarem por sofrimentos, por provações, tentações e até humilhações. Ou seja, compreender as suas misérias e viverem pela graça de Deus, viverem pela fé, pois somente ela é suficiente. Observemos o fundamento bíblico desta afirmação que eu estou apresentando aos irmãos. Primeiramente em Romanos,
capítulo 1, versículo 17, o próprio apóstolo Paulo vem ali afirmar, iluminado pelo Espírito Santo, as seguintes colocações. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. O apóstolo Paulo mesmo está dizendo, é a justiça de Deus e não a nossa. Olha que fator diferenciador e causador de grande impacto na nossa humanidade e na nossa perspectiva diante de Deus. A segunda afirmação, o segundo fundamento bíblico, está na segunda epístola aos Coríntios, também o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, a nossa suficiência vem de Deus, e não na nossa humanidade, no nosso intelecto, na nossa capacidade de operacionalizarmos algo de bom no mundo que vivemos. A outra estrutura desse fundamento bíblico se encontra na primeira epístola de Pedro, quando o apóstolo vem nos mostrar aqui algo com muita relevância. Capítulo 5, versículos 5 a 11. Notem bem o que Pedro está nos dizendo. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Veja os conselhos que o apóstolo Pedro vem trazer aqui para nós. A nossa necessidade de termos humildade perante quem? A poderosa mão de Deus. Que ansiedade é essa que Pedro se refere? Certamente Pedro não está falando de pouca coisa, de preocupações casuais. Pedro está falando da grande tensão espiritual acerca de como melhor servir e agradar a Deus. Em relação, Pedro está se referindo à questão da nossa fé, da nossa salvação, da nossa vida eterna. Por isso ele chama a atenção para resistir firmes. E assim, sabendo que Deus, em tempo oportuno, nos dará o quê? Nos dará o conhecimento dos seus livramentos. Ele nos sustentará, ele nos manterá. Isso quer dizer que esses fundamentos nos mostram o quanto nós precisamos existir debaixo do pleno domínio de Deus. Domínio de Deus aqui significa, é Deus quem nos dá condições para seguirmos adiante. É Deus o causador de todo o processo que nos traz redenção, que nos traz novas condições de vida. Não nós. Naquilo que nós somos capazes. Acaba sendo algo até muito contraditório
diante da morte de Cristo na cruz, nós acharmos que podemos viver uma vida sem provações, sem perseguições, sem angústias, sem mortes. Não faz sentido isto, porque se acharmos que nós não podemos passar por provações como Jó, como Paulo, ou como qualquer outro cristão na face da terra, nós estamos dizendo, olha, Jesus Cristo não precisava ter morrido na cruz. Ele morreu em vão. Enquanto que, na verdade, nós sabemos que Jesus Cristo, ele não morreu em vão. Ele morreu por causa da nossa insuficiência. Irmãos, são as lições da insuficiência pessoal que trazem importância sobre essa questão nessa mensagem, nesta reflexão que fazemos nessa noite. A importância de viver a nossa realidade de miserável, portanto, a nossa realidade de dependentes de Deus em tudo e em todas as coisas. E eu quero aqui fazer 3 aplicações. A primeira delas é acerca da graça de Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo recebe como resposta de Deus, quando ele clama a Deus por livramento, e não é um livramento transitório qualquer, mas aquilo que faz com que ele se sinta nulo, ele se sinta incapaz, ele se sinta derrotado como ser humano. A resposta que ele ouve é: a minha graça te basta. Eu acredito que Jó, quando ele está na parte final da narrativa bíblica, e ele vem dizer, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplaram, eu entendo que Jó está dando uma lição muito importante. Ele descobriu a graça de Deus. E as riquezas que Jó recebe de volta, maiores do que as que ele tinha antes, são as riquezas espirituais da graça de Deus. Toda a nossa insuficiência, irmãos, precisa visitar o Calvário e ver por que Jesus Cristo ali morreu. Isso é, o nosso favor e mérito vem de Jesus Cristo. Essa obra, sim, ela é suficiente para suprir a nossa insuficiência diante de Deus. Por isso, Romanos 1,17 vem dizer, somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não pelas nossas obras, não pela nossa suficiência. A segunda lição, a segunda aplicação que eu quero fazer a respeito da nossa insuficiência é a necessidade de passarmos pelo choque do quebrantamento pessoal. Veja que o apóstolo Paulo, ele é frustrado naquilo que ele pede a Deus. Remova o meu espinho na carne. E Deus disse, Paulo, não. A minha graça te é suficiente. Eu entendo aqui que Paulo ele tem uma profunda chamada de atenção, onde ele é colocado num estado de choque, suficiente para ele entender e perceber que algo maior do que ele precisa prevalecer. E o que precisa prevalecer aqui? Precisa prevalecer a bondade de Deus, a aceitação de Deus. Precisa prevalecer aqui a misericórdia de Deus sobre Paulo, sobre Jó, sobre mim, sobre cada um de nós. Porque quando achamos que somos bons o suficiente, somente as derrotas pessoais, tais como dor, perdas, angústias e a própria morte, nos fazem compreender que somos absolutamente incapazes. Qualquer pessoa que vive só na sensação de vitórias e vitórias e vitórias, se assoberba. E o apóstolo Paulo, ele, na sua soberba, entre aspas, soberba espiritual, Deus o reduz a nada. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, de 5 a 10, que nós já verificamos, ali nós observamos que nisso nós somos aperfeiçoados por contar com Deus e sermos trabalhados pela graça. Somente Deus, pela sua suficiência e poder, pode nos colocar numa condição de salvos, remidos, transformados. Assim é que Deus quer nos encontrar. E esta é a obra de Deus em relação a nós. Mas precisamos passar pelo quebrantamento pessoal.
quebrantamento pessoal. Faço-lhe uma pergunta. Jesus Cristo já venceu a sua soberba? Nós passamos a vida precisando viver desse modo, vencidos por Jesus. A terceira lição e aplicação que eu deixo aqui nessa mensagem é o benefício que vem da parte de Deus, nos dando e nos ofertando a fé. O benefício humano está no dom da fé. Lembro-me da própria epístola de Paulo aos Efésios, que aqui tem que ser muito bem aplicada. A fé não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Isto é, nós somos aparelhados na fé, pela fé, e conseguimos o desenvolvimento pessoal da nossa santificação e transformação através dessa mesma fé. A fé que se aperfeiçoa na palavra, a fé que se aperfeiçoa na oração, a fé que se aperfeiçoa na dependência de Deus, a fé que se desenvolve na comunhão com Deus. Por isso, o viver exercitando a fé é o que nos traz melhores perspectivas de vida diante de Deus e no mundo que nos encontramos. A fé é o que nos faz melhores, nos faz servir e agradar a Deus e nos faz perseverar na confiança de que Deus peleja conosco as nossas lutas. Aqui eu trago um novo texto, que é a epístola de Tiago, que a propósito eu estou estudando com os irmãos, encaminhando mensagens diárias, né? Tiago capítulo 4, de 1 a 10. Olha que importantes palavras diz o Tiago. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros! Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Queridos, ser íntegro, reto e temente a Deus, ainda que com toda a sinceridade de coração, não é o suficiente. Jó nos ensina isso, o apóstolo Paulo nos ensina isso. O que precisamos então? Precisamos do favorecimento de Jesus Cristo, isso é, da graça de Deus. Porque seja através de torturas causadas pelas dores físicas, seja pelos fracassos das nossas ações e atividades naquilo que fazemos como trabalho, influências e decisões, sejam pelas perturbações emocionais, mentais e afetivas, sejam em nossas tentativas de agradar a Deus através de tantos serviços religiosos realizados, sempre estará diante de nós que somos insuficientes. Mas em Cristo somos mais que vencedores. E essa graça, somente ela é que nos conduz nessa jornada da nossa vida. A resposta de Deus a Jó, a Paulo e a qualquer um de nós, com essa simples frase, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder o supre em sua fraqueza, é o que nos faz ver Deus e entender todo o seu propósito. Por isso devemos nos apegar em total confiança a Jesus Cristo como nosso Salvador
e Mestre. Deus te abençoe, Deus nos abençoe para descobrirmos as riquezas da graça que vem de Deus. Senhor Deus, humildemente nos colocamos diante de Ti e pedimos, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, sustenta-nos, mantenha-nos e mostre a nós a Tua vontade através dos Teus ensinamentos e das Tuas ações em nossos corações. Hoje e sempre. Amém. E assim, queridos, que esteja sobre vós, sobre toda a igreja, todo o povo de Deus, o amor do Pai Eterno, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, mas também a consolação, a unção e a iluminação do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Boa semana, Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o conduza em graça e vitórias espirituais em tudo e em todas as coisas. Aproveite a semana, aproveite as mensagens que estamos mandando diariamente através daquilo que eu estou gravando e mandando, o reverendo Marcos, às vezes o reverendo Washington. Ore, leia a palavra, persevere e a boa mão de Deus estará contigo. Se Deus quiser, em breve nos veremos pessoalmente.